A graça e a paz de Cristo, meus amigos e irmãos. Vamos começar mais uma videoaula da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos, edição 84. Estamos estudando nesse primeiro trimestre de 2025 o livro de Isaías, o Evangelho do Antigo Testamento. O autor da revista é o pastor Fábio Martins, e sempre agradecendo aqui esse querido pastor por ter feito esse estudo, desse primeiro trimestre de 2025. Já estudamos a lição 1, o Senhor é a salvação, e estaremos estudando hoje, na verdade agora, a lição número 2, a necessidade da santificação. A importância da santificação no meio do povo cristão, no meio do povo de Cristo. Esse estudo tem como base Isaías capítulo 1, versículo 1 e Isaías 6, 13. E nós estaremos lendo esses textos, esses dois primeiros textos, E vamos também falar do objetivo, e logo após nós estaremos orando, agradecendo a Deus pela sua presença, pela sua vida, estar aqui conosco, também participando desse estudo, Então, Isaías, capítulo 1, versículo 1, diz assim: a visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzia, Jotão, Acais, Ezequias e reis de Judá. Capítulo 6 também, E no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Estaremos orando agora, e logo após estaremos entrando propriamente no estudo. Pai querido, Deus eterno, queremos te agradecer, ó Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, de estar, Senhor, compartilhando esse estudo, refletindo sobre os ensinamentos de Cristo, através da lição da Escola Bíblica Dominical, juntamente com os irmãos, sobre a respeito da sua palavra e o propósito que ela tem de nos instruir a cada dia. Que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento, e conhecimento, ó Deus, para falar do teu amor àqueles que necessitam ouvir ao teu evangelho. Que nós mantemos, Senhor, nossos corpos limpos em santidade, para que o Senhor atue, ó Deus, sobre a vida de cada um de nós. É o que te agradecemos, em nome de Jesus. Então, irmãos, a necessidade de santificação, A Bíblia diz que sem santificação ao qual ninguém verá a Deus. Então é importante nós se santificarmos para estarmos na presença de Deus. Lembrando, irmãos, que sempre quando o povo ia à guerra, Deus mandava o povo se preparar, se santificar. Porque o nosso Deus é o Deus Santo. E nós vamos estar falando aqui sobre os atributos de Deus, a soberania de Deus, e também a santidade de Deus. E nós estaremos estudando do capítulo 1 ao 6. Basicamente, esse estudo estará. O objetivo desse estudo é alertar acerca do juízo na vida daqueles que optam de viver perversamente e ressaltar a necessidade de santificação independente de tempos e épocas. Então, aqui está um alerta para todos nós, não só daquela época, mas para o tempo presente, Aqueles que vivem perversamente praticando mal, e Deus dará juízo sobre toda a humanidade. No capítulo anterior, visto na primeira lição, os capítulos 1 e 2,
do livro apresenta Isaías o profeta. Então, ali apresentou Isaías como profeta. O bloco maior dos capítulos de 1 a 6 dará a visão mais ampla acerca da condição do povo de Judá. Então, qual era a condição que o povo de Judá estava vivendo naquela época? Revelando a hipocrisia que vivia, envolvendo rituais religiosos sem verdadeira devoção. Também, irmão, não é muito diferente dos nossos dias, né? Em que há muitas pessoas vivendo de forma que não agrada a Deus, ainda se dizendo religiosos, né? O tema que está presente nesses capítulos é da santificação. Inicialmente temos que o orgulho do homem será abatido. Então vamos ver que o profeta aqui ele traz esse ensino, né? Que o orgulho traz a queda, né? Capítulo 2, e que o dia do Senhor virá. Capítulo 3 e 4. E o capítulo 5 narra a parábola da vinha má e revela através dos ais, né, as dores que virão, e a manifestação da ira do Senhor. Então, são basicamente, hoje nós vamos estudar de 1 a 6, né, e vai trazer vários assuntos aqui. E do profeta acontece o capítulo 6, que tem como assunto central a santidade de Deus, ó, e bem como o reconhecimento da pecaminosidade pessoal do profeta. Então, o profeta aqui ele se sente que também necessita se santificar para levar a mensagem de Deus. Nesses últimos dias, muitas pessoas que proferem a palavra de Deus não têm se preparado para levar a palavra de Deus e têm cometido grandes erros, né? E nós que somos praticantes da palavra de Deus não queremos cometer esses erros igual esses homens cometem, esquecendo que todos nós vamos ser julgados perante o grande tribunal de Deus. Esse encontro transformará o homem de Deus em um mensageiro corajoso e disposto a proclamar a mensagem divina. Quando Isaías tem esse encontro, nós vamos ver no estudo, ele passa a ter uma outra visão de como é ser um servo realmente de Deus. O texto há um convite claro à conversão e um clamor ao arrependimento genuíno. Toda mensagem proferida pela igreja, pelos profetas, né, vamos dizer assim, pelo mensageiro de Deus, mensagem que traz uma mensagem dos céus, é para que haja um conserto e um arrependimento sincero e genuíno, né? Aquele arrependimento que toca no coração, para que ele sinta a necessidade que realmente ele precisa melhorar diante de Deus. Dando-se início a essa introdução, irmão, nós partimos agora para o primeiro tópico, que diz aqui, naquele dia o Senhor será exaltado. Isso está no capítulo 1, né? Aliás, capítulo 2, de 1 a 22. Praticamente é o capítulo inteiro aqui, o capítulo 2, do versículo 1 ao 22. Praticamente o capítulo 2. Então, irmãos, Deus será exaltado, né? A expressão naquele dia, repetida no capítulo 2 e 11, nós estaremos aqui, os olhos altivos dos homens serão abatidos, a altivez dos varões humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Então o profeta traz aqui uma mensagem que todos passarão pelo julgamento de Deus. A ideia geral é de que o reino do Senhor será estabelecido numa época do porvir, em cima do monte, do que o povo de Deus terá a missão de servir como condutor das nações, né? Capítulo 2, versículo 2. Então, de Israel, né? De Israel, a palavra seria pregada. E como foi pregada? E acontecerá nos últimos dias, que se firmará no monte da casa do Senhor, no cume do monte, exalçará por cima dos outeiros e correrão a ele todas as nações. Jerusalém, né, é o centro da adoração e ali seria estabelecida realmente a pregação da palavra através dessa grande nação, desse povo, né, do reino de Judá a todas as nações. E como foi realmente. Assim Israel é retratado como um povo sui generis, que receberá muitas nações. Ensinamos a andar por suas veredas,
pelos seus ensinamentos, né? Pela forma como adora ao único e verdadeiro Deus. Versículo 3. Sendo convidado a estar sob a luz do Senhor. Capítulo 2, versículo 5. Estaremos lendo aqui agora também para os irmãos. Vinde, ó casa do Senhor, andemos na luz do Senhor. Realmente, quando Cristo veio, diz que raiou uma luz, né, no vale da sombra da morte. As pessoas que estavam morrendo, essa luz é o Senhor Jesus, que nós sabemos que Jesus é a luz do mundo. Então todos foram convidados a andar, vinde, ó casa de Jacó, andemos na luz do Senhor. Realmente a palavra do Senhor, ela esclarece muitos sobre a pessoa do nosso Criador, do nosso Deus. A síntese temos do futuro do reino do Senhor inclui 3 elementos: o povo de Deus, né? O templo de Deus e a paz em Deus. Meus irmãos, nota que tudo sugere que a palavra, a pregação sugerida partiria desse lugar. O povo de Deus, como chamado, o templo, o lugar ali em Jerusalém, né? E a glorificação de Deus, né? O povo de Deus iria abranger povos de todas as nações. E eles viriam de toda parte para Jerusalém, ó, lugar do templo e centro do propósito de Deus. Desde o início, né? A instrução que o povo receberia da palavra de Deus resultaria em paz eterna em todo lugar. Então Deus quer trazer paz à humanidade, mas para você receber a paz de Cristo é necessário que você creia nesse Cristo que nós pregamos, né? Que nós ensinamos, porque ele é o príncipe da paz. Isso aí apresenta uma série de exortação contra o orgulho e secretismo religioso. Então, irmão, muitas coisas de alguns reis que prevaricaram e andaram em caminhos que não cumpriam a palavra, fizeram com que o povo e a religião também, alguns líderes religiosos, cometeram erros, né? Não falaram em nome de Deus e ensinaram coisas que não deveriam. Uma dessas é outro tipo de adoração, outro tipo de ensinamento religioso. E aqui ele diz orgulho, sincretismo religioso. Ele reconhece primeiramente a sentença de Deus contra Judá, em versículo 6. Mas tu desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, por quem sente de costume do Oriente. Né? Coisa que desde o início Deus já tinha mandado que eles se separassem desse povo exatamente pela a forma como eles cultuavam os deuses deles. E são agoreiros, como os filisteus, ó, e associa com os filhos estranhos. Esses filhos estranhos é exatamente porque eles adoravam outros deuses de forma diferente. Ele reconhece primeiramente a sentença de Deus contra Judá. Judá é o reino, né? Enumera as acusações, de 6 a 8. Então vamos ler, já lemos 6. A sua terra está cheia de prata, ouro, e não tem fim os seus tesouros. Também está cheia de cavalos a terra, e seus carros não têm fim. Então o orgulho já tinha invadido o povo de Judá, por confiar em carros e em cavaleiros, e não na presença do Senhor, né? Como é proposto desde o início. Também está cheio de ídolos, ó, já não mais adora aquele Deus único, né? E sua terra, inclina-se perante a obra das suas mãos, né? Os ídolos são feitos pelos homens, né? E são adorados também por eles, por acreditar que seja alguma coisa e não são nada. Na verdade, são artifícios, são feituras do próprio homem, a imaginação do coração do homem. Diante daquilo que fabricaram os seus dedos. Está aí a resposta aqui da palavra falando. Ele enumera acusações, anuncia novamente a sentença, no versículo 9. Ali o povo se abate, os nobres se humilham, portanto, eles não perdoarás. Né? Então, esse povo estava sujeito ao fracasso pela sua rebeldia contra o ensinamento do Senhor, que desde o início falou para não adorar outro Deus e estava cometendo aqueles
e se afiliando-os também, né, tendo amizade com aqueles outros povos que se inclinaram a deuses estranhos, a idolatria, né? E faz ligação com uma elaborada descrição do dia do Senhor, do versículo 10 a 22. Então, diante do versículo 10, ele vai falar sobre a vinda do Senhor, porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo, altivo e contra todo que se exalta, para que seja abatido. Então, o Senhor tem uma promessa que ele vai fazer julgamento de todas as nações, todos os povos, todas as línguas, e o Senhor vai revelar a sua grandeza nesse grande dia, que será chamado grande dia do Senhor, que julgará todos os povos, línguas e nações. Isso também se concretiza lá em Apocalipse, que fala sobre o dia do Senhor, né? E a altivez do homem, versículo 11, diz: os olhos altivos dos homens serão abatidos, a altivez dos varões será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Então todos reconhecerão que só o Senhor é Deus, né? É a palavra que nós temos ouvido na sua mensagem. E a sua arrogância, a idolatria, concorre com a adoração ao Senhor, e como se contribuísse bloqueios para as suas verdades, impedindo o homem de chegar ao pleno conhecimento de Deus. Aqueles ensinamentos que estava sendo ensinado naquele tempo, e não muito diferente de hoje, impede muitas pessoas de ouvir o verdadeiro ensinamento, que é ao conhecer a Deus, ter conhecimento de Jesus, do Senhor, e saber que existe só um Deus, que é todo-poderoso, né? E aqui, em 2 Pedro, nós vemos que muitos são impedidos de conhecer o Senhor, porque pessoas ensinam outras coisas que não tem nada a ver com aprender o conhecimento de Deus, do Deus verdadeiro, né? Do Deus único. Vamos ler aqui na carta de 2 Pedro, capítulo 2, né? 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Isso mesmo? Capítulo... Não. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2. A graça e paz vos seja multiplicada pelo conhecimento de Deus e do Senhor e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, muitos não têm conhecimento que Jesus é o verdadeiro Deus, né? É o Deus Todo-Poderoso, é o Filho de Deus enviado é o servo, né? É o renovo que proposto para salvar toda a humanidade. Isaías é categórico a afirmar que somente o Senhor será exaltado naquele dia. E o versículo 11 e 17. Então, o 17 também fala também. Porque já é tempo de... Isso aqui não. Vou botar aqui o texto de Isaías. Eu não trouxe a Bíblia eletrônica, mas vamos fazer aqui. Espera aí. Capítulo 2, 17, que diz assim. Ele é uma repetição praticamente do versículo 11, né? E a altivez do homem será humilhada, e a altivez do varão será abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Então, irmãos, nós sabemos que Deus é soberano, né? Deus é o Deus Todo-Poderoso. Isaías categoriza afirmar que somente o Senhor será exaltado naquele dia. O conselho de Isaías 2, 22, afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, porque em que se deve ele estimar? Se afasta do homem cujo fôlego está em seu nariz, por que se afastar? Para não comungar com o que Deus condena, né? Versículo 6. Para não tornar avarento. Para esses homens que só pensam que não vão ser julgados, não vão passar pela avaliação divina,
Então, para que o homem se afaste desses homens, porque eles serão condenados, né? E para não criar ídolos no coração, afinal, somente Javé deve ser exaltado. Então, a recomendação é que nós tenhamos só Deus, adoração só ao único Deus vivo, que é o Senhor Javé, né? Que é Deus, que é o Senhor Jesus, que é o Deus Todo-Poderoso. Então, nós falamos nesse primeiro tópico, naquele dia o Senhor será exaltado. Segundo tópico aqui, julgamento e exortação. Então, o profeta Isaías, ele traz um conselho e uma exortação que fala sobre conserto, né? Devemos preparar para o conserto, porque o julgamento há de vir sobre toda a terra, né? Porque isso aqui são profecias, irmãos. O livro de Isaías profecias que poderão acontecer ainda ou já aconteceu, né? Depois de ter convocado o povo ao arrependimento, o profeta pronunciou o julgamento do Senhor sobre os líderes da nação. Então, no capítulo 3, de 1 a 15, ele fala sobre esse assunto, né? Que Deus traz o julgamento aos seus líderes, né? Não pensa que você que é líder não vai ser julgado. Todos nós vamos ser julgados. Aqueles que haviam se beneficiado das práticas desonestas seriam cortados, né? Quantos sacerdotes, quantos ministros. E hoje também muitos se envolvendo com coisas que não se deve ser prioridade. Devemos priorizar a palavra, a divulgação da leitura da palavra, a proclamação da palavra, estão envolvidos com outras coisas além daquilo que foram chamados, né? E nós vamos ainda falar aqui sobre o chamado de Isaías, né? E quando ele é chamado para esse ministério. Então, irmãos, aqueles que haviam se beneficiado das práticas desonestas seriam cortados. Em seguida, Isaías declarou o julgamento de Deus contra as mulheres de Judá que se exibia cheio de orgulho com adornos elaborados. No capítulo 16, 3:16 e 4:1. Vamos ler aqui, né? Isaías 3, versículo 16, que diz assim: diz mais ainda o Senhor, porquanto as filhas de Sião se exaltam, andam com o pescoço erguido e têm olhares impudentes, e quando andam, como vão dançando e cascavelando com os pés. Cascavelando, irmão, traz uma linguagem de cascavel, né? De uma cobra, né? Vai assim se mostrando, né? Se exibindo para as pessoas, né? E a altivez do coração dessas pessoas erguidas, né? Como ele diz aqui, os pescoços erguidos, né? Anda de pescoço erguido, empinado, né? Vamos dizer assim, nariz empinado. Orgulhosos, né? Pessoas orgulhosas, orgulhos e com adornos elaborados. Vamos para o 4 aqui também, né? 4:1. E 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos das nossas vestes, somente queremos que sejamos chamados pelo teu nome e tira o nosso opróbrio. É um texto que fala que as mulheres, por falta, né? Mulheres queriam ser reconhecidas como mulheres honestas, né? Por ter o nome daquele. E aqui ele diz exatamente sobre isso, né? Que essas pessoas, né? Vinham tendo esses problemas, né? Até as mulheres teriam esses problemas, porque seria cobrado delas também. E quando ela lembrou das mulheres da retidão de boas obras, era muito mais importante que os adornos externos. Aqui, Deus prometeu tirar dela a dignidade na qual elas tão firmemente confiavam, né? Essas mulheres. E as palavras de Isaías pronunciaram o discurso de Paulo, quando lembrou as mulheres da retidão de boas obras, e era muito mais importante que os adornos externos, né? Aqui entra em acerto com o ensinamento de Paulo, né? Que fala em 1 Timóteo
2, 9 e 10. E essas mulheres foram exatamente o que aconteceu, né? Elas faltaram dignidade na sua vida social, né? Futuramente, por intermédio do renovo do Senhor, o reino de Deus seria estabelecido. E nós vamos ver isso no capítulo 4, versículo 2 a 6, né? Naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e glória, o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. Então essa promessa. E será que aquele que ficar em Sião e permanecer em Jerusalém será chamado santo, todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém. E quando o Senhor levar a imundície das filhas de Sião, e limpar o sangue de Jerusalém no meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito do ardor. Criará o Senhor sobre toda a habitação do monte Sião, e sobre as suas congregações uma nuvem de dia, uma fumaça, um resplendor do fogo chamejante de noite, porque toda a glória haverá proteção. Haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia e para o refúgio do esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. Então, irmãos, nós vemos que o Senhor tem um cuidado zeloso pelo seu povo, né? E nós sabemos que Deus também cuida da sua amada igreja. Mas tudo que ele pede é que o homem se afaste do mal, né? Das coisas erradas e tenha um coração de humildade. A parábola da vinha. Aí ele fala também nesse capítulo também, do capítulo 5, de 1 a 7, a parábola da vinha má. Aqui representa basicamente o povo de Israel que não depositou totalmente a confiança no Deus, ele não levou o ensinamento dele a outros povos, né, com sua prática. Então, irmão, nós vemos aqui muitas coisas que atualmente condiz com nossos dias, né, que devemos buscar a santidade, devemos nos preparar para o dia do julgamento, né? A palavra da vinha má se retrata do povo de Deus como sendo o coração endurecido, que retribui espinhos aos cuidados e amor oriundos do alto, de Deus, né? Ele termina com a constatação do fruto mal produzido pelo povo. Nada se diz de castigo. Significa que provavelmente há uma trégua e que a conversão ainda é possível. Então, Deus está sempre tratando para que o homem possa se arrepender dos seus pecados. Não é diferente dos nossos dias de hoje, que a palavra é pregada, anunciada em todos os cantos, em todos os lugares, através de várias formas, na TV, no rádio, nos jornais, na revista. Enfim, a igreja na rua pregando nos ensinamentos dos programas cristãos que tem, né? E a pessoa ainda continua endurecida a ouvir a voz de Deus. Esta longa sessão encerra com os 6 ais contra a nação, 5 a 30. Capítulo 5, né? Versículo 8 a 30. Um discurso tipicamente de julgamento. Isaías condena os opressores que de maneira egoísta aumentavam suas propriedades às custas de outro. Não é diferente de hoje, né? Encontros alguns líderes governamentais, autoridades, usam de formas desonestas e empresários também elevam seus juros e outras formas, né, para oprimir as pessoas, né? E é muito sério isso, né? E condena os bêbados que viviam apenas para fartar-se de bebidas fortes e festejar. Aqui também nós vemos pessoas, irmãos, que não é diferente dos nossos dias, pessoas que vivem por viver na prática mais devassa, né? Mais rebelde no ponto de vista, com seus deleites e prazeres, né? Então, é para se pensar que os nossos dias são dias difíceis também. E vivi apenas para festejar e bebidas fortes e festejar. Repreende aqueles que testaram a Deus, né? E reprova os de moral distorcida, que se ama o bem de mal e mal bem. Versículo 20, né? Versículo 20.
Então, irmãos, nós temos que, aqui no versículo 20, ai dos que ao mal chamam bem e o bem mal, que faz da escuridade luz e da luz escuridade, e faz do amargo doce e do doce amargo. Quer dizer, então, a relatividade, né, do assunto real que você deve ter em referência ao posicionamento cristão, estão relativizando que nada prejudica a vida cristã, né? Mas todos nós prestaremos conta a Deus. E condena-os que exaltam-se a si mesmo, admoestos oportunistas que tiravam os direitos dos indefesos. Quantas pessoas poderiam fazer justiça e não se faz justiça ainda, né? A justiça está falha, porque não tem, não respeita o direito das pessoas. A condição de todo Israel era de singular. Os líderes da nação, as mulheres, o povo não se importava com seu comportamento. Irmãos, sejamos sinceros, o povo atualmente não se importam com a presença de Deus, não se importa que Deus está presente no meio, né? Ainda que nós não vemos com os olhos nus, mas Deus está presente, porque Deus é onipotente, está em todos os lugares, é onipresente, então Ele sabe todas as coisas, né? Então, irmão, nós vemos aqui o mesmo anúncio do renovo, a manifestação e a misericórdia do Senhor não foram suficientes para que houvesse arrependimento e santificação. Aqui está mais um detalhe, irmãos. Hoje as igrejas, os crentes, os pastores, os missionários, todos aqueles que são envolvidos com a palavra de Deus, ensinam as pessoas a voltarem-se para Deus, como está aqui, né? Logo aqui no início, né? Que fala que vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. A mensagem cristã é que se volte a buscar a Deus, a clamar ao Senhor, né? A se dedicar momentos na presença de Deus para que Ele possa, né, fazer a obra perfeita, trazer a luz onde há escuridade. Por que você acha que a sociedade está envolvida com tantas coisas erradas, com violências, drogas, a prostituição, a corrupção dos governos? Por que você acha? Porque um povo que é liberto não se envolve com essas coisas, né? Então, só quem pode libertar é Jesus. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, irmão, nós estamos aí num momento que as pessoas têm que se refletir para onde a sociedade, para onde eles querem estar e de que lado eles querem estar, né? Aqui a mensagem é de arrependimento, de conversão, de mudança, para que o homem possa ser feliz com o Senhor nosso Deus. Então, falando no primeiro tópico, o dia do Senhor será exaltado, o julgamento, exortações. E agora nós vamos falar aquele momento da transformação de Isaías, e ele viu que ele precisava melhorar. Como eu e você precisamos melhorar todo dia. Como eu e você precisamos estar mais perto de Cristo, mais perto do Senhor, buscar mais, andar mais próximo do Senhor, né? Então devemos, o chamado de Isaías, santidade do Senhor. Isaías, aqui é o capítulo 6, Isaías 6, de 1 a 13, fala sobre o momento do chamado de Isaías. Em 739 a.C., no ano da morte do rei Uzias, o profeta recebeu uma visão poderosa de Deus, e duas coisas ao mesmo são evidenciadas nessa experiência: a majestade plena de Deus. Então, quando ele viu a glória de Deus, ele viu como somos miseráveis diante de Deus, né? Como somos insignificantes. Imagine Deus se revelando a Isaías, né? Na sua majestade. São evidenciadas nessa experiência a majestade plena de Deus e a pecaminosidade do homem. Como nós somos pecadores, né? Como nós somos... Nem tem uma expressão
para explicar aqui, né? Mas somos insignificantes. O toque de serafim sobre a boca de Isaías representou a purificação que Deus estava lhe concedendo de toque, estava lhe concedendo de todo o pecado. Então aqui ele foi purificado, né? E a necessidade, irmãos, de nós sermos purificados e buscarmos a santificação. Vou ler esse primeiro texto aqui, né? Isaías 6, versículo 1. E no ano em que morreu o rei Uzias, viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Você vê que aqui ele coloca um alto e sublime trono. Sublime, né? Puro, né? E o seu séquito encheu o templo. O serafim estava acima dele. Cada um tinha 6 asas e 2 cobriam o seu rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Isso aqui, os serafins são os seres mais próximos de Deus, que fica glorificando a Deus noite e dia. E você vai ver isso lá no livro de Apocalipse também, né? São seres adoradores. Santo, santo, santo é o Senhor, né? Então, irmãos, aqui no versículo 7, ele vai falar assim: e com ela tocou a minha boca, ele disse assim, no versículo 6, mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar como a tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, purificado o teu pecado. Então, esse chamado, né, de Isaías, essa experiência única que ele teve com o nosso Deus, né, através dessa visão, ele pode entender a necessidade de nós procurarmos a santificação. E o toque de serafim sobre a boca de Isaías representou a purificação que Deus estava lhe concedendo de todo pecado. Deus não quer, ele não vai usar instrumento para o seu serviço que não esteja limpos. Estando puro, ele respondeu prontamente, no versículo 8, eis-me aqui, envia-me a mim. Essa manifestação marca o momento decisivo da aceitação do chamado profético, né? Então aqui nós vamos ver, no versículo 8, ele diz: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de vir como a nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, a necessidade do Evangelho é grande de ser proclamado nesses tempos atuais. Deus precisa de mim e de você, num sentido assim mais, vamos dizer assim, mais genérico, né? Porque Deus, na verdade, não precisa, né? Mas nós precisamos de Deus. Nós precisamos avançar para que outras pessoas também não vão. Nós estamos aqui como ministro de Deus para ensinar que as pessoas necessitam de entregar sua vida, se santificar para estar com Deus. A passagem enfatiza a importância da purificação e disposição em servir, convidando-nos a refletir sobre a nossa própria resposta ao chamado divino. A santidade de Deus proclamada de forma tríplice sinaliza a sua transcendência absoluta para a distância entre ele e os mortais. Deus é santo, né? Na sua essência, na sua triunidade, né? Por isso que Deus é santo, né? E a nossa diferença é que somos pecadores, né? Por lado, as suas alteridades, o alto, ele se difere outra coisa em relação a nós. Por outro lado, a santidade de Deus, dessa forma, se torna uma expressão de perfeição do seu ser. Por isso que Deus é perfeito, né? Ele é santo, o qual transcende todas as criaturas. Importante observar que essa tríplice declaração, santo, santo, é repetida em Apocalipse 4:8. Foi o que eu falei aqui, né, irmãos? Vamos lá ver aqui em Apocalipse, né? 4:8. Nós já estamos caminhando para o final desse estudo, mas creio que é um estudo muito significativo, porque revela o propósito daquilo que Deus quer ensinar e tem ensinado tanto os povos antigos como o povo da atualidade. Apocalipse 4, versículo 8 diz:
E os 4 animais tinham cada um representativa 6 asas. Isso aqui é a reforma da descrição de João desse ser chamado serafim, né? Que vive no trono de Deus, né? E esses animais, ou esse ser, né? Os serafins, ele diz assim: e vi 4 animais que tinha, cada um respectivamente 6 asas, e ao redor de dentro estava cheio de olhos. E não descansava nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, 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 Santo é Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Então os serafins, eles têm essa incumbência, vamos dizer assim, de estar ali proclamando. Eles não têm descanso, né? Noite e dia. Que maravilha, né? O poder da santidade de Deus e esses seres que adoram o nosso Deus poderoso, grandioso, né? É repetido no Apocalipse que de nenhum outro, né? Nenhum outro atributo do Senhor é declarado dessa forma. Só o nosso Deus é santo, né, irmãos? A mensagem inicial que Deus transmitiu por meio de Isaías proclama a falta de compreensão do povo. Proclamava a falta de compreensão do povo. Eles iriam persistir em seu pecado, sem ser capaz de ver e ouvir e entender o propósito do Senhor em suas vidas. Infelizmente, né, irmão? Muitos ainda não entenderam a santidade de Deus. E a repetição da ideia de que eles ouvirão, mas não entenderão, ressalta a tragédia da incredulidade. Infelizmente, muitos têm ouvido o Evangelho, a propagação, mas não têm aberto seus ouvidos nem seus olhos para entender a mensagem, para que se converta e o Senhor os cure. A repetição da ideia de que eles ouvirão, mas não entenderão, ressalta a tragédia da incredulidade. A angústia do profeta é retratada no versículo: até quando, Senhor? O povo obstinado sofrerá grande desolação, mas também há uma promessa do remanescente, a semente do carvalho. Versículo 13, né? Vamos ler aqui o versículo 13. Versículo 13. Mas ainda a 10ª parte ficará e tornará a ser pastado, como o carvalho e como a zineira, que depois de se desfolharem, ainda fique firmes, e como a santa semente será a firmeza dela. Essas árvores, né? O carvalho e a zineira, eles caíam a folha, mas renovava as suas folhagens. Assim é aquele que está no Senhor. Correrão como águias, caminharão, mas o Senhor sustentará. Ele indica que, apesar da devastação, sempre haverá um grupo fiel e permanecerá, que será capaz de brotar novamente, né? Então, o Senhor sempre vai ter um remanescente para que a sua palavra possa ser proclamada nesse mundo tão hostil, né? Concluindo esse estudo, irmão, do capítulo 2 a 6, a obra converge para uma mesma direção: a condenação, o agir falicioso e pernóstico do homem, a diferença para com o dia do Senhor, atrelada à falaciosa ideia de que tudo ficará por isso mesmo, né? Tem muitas pessoas que acham que não vai acontecer nada, que Deus não irá julgar. Tem induzido as pessoas a um distanciamento contundente da presença de Deus. Quantas pessoas estão afastadas de Deus achando que Deus não vai trazer justiça, porque Deus é bom, porque Deus é justo. Não, Deus é bom, mas Ele também sabe tratar com seus filhos, né? A imperativa compreensão de que a intensidade, o processo proporcional ao valor e propósito. Coisas de valor inestimável pressupõem esforço e dedicação consistente. Interfere nesse caso a necessidade precípua
de uma vida de santidade. Então, devemos, irmãos, focar, né? Estar buscando a santidade. Não se deve declarar uma coisa e ser outra e demover a realidade por imitação, né? Então você deve realmente concluir aquilo que você pressupõe fazer, né? Falar a verdade. Sproul é um teólogo, né? Eu anotei aqui o teólogo Robert Charles Sproul. Ele comentou aqui: distorcemos a verdade do Senhor, reconfigurando nosso entendimento acerca dele de acordo com nossas próprias preferências, né? Ficando com um Deus que é tudo exceto santo. Então Deus é tudo, mas é santo, né? Uma vez que sem santidade ninguém verá o Senhor. Ó, Hebreus 12, 14. Então, irmão, é necessário nos santificarmos, nos prepararmos. Cristo está às portas, voltando. Não sabemos o dia nem a hora, mas ele vai voltar, com certeza, né? E esse dia, eu e você temos que estar preparados para a volta do Senhor. Pode ser hoje, pode ser agora, pode ser amanhã, a qualquer momento, né? E a vinda do Senhor, ela tem dois significados. Você pode ser chamado ao encontro do Senhor, e também Cristo vir nas nuvens para levar a sua igreja. Temos o desafio de viver um colume, consciente de que olha para a eternidade como algo inestimável, que não se pode desprezar ou perder. A eternidade é algo, irmãos, essencial para a nossa vida, porque na eternidade é que está o nosso futuro. Aqui nesse mundo é passageiro, e nós queremos crer que na eternidade estaremos com Cristo, e muitos pensarão que estarão com Cristo e não vão estar, né? Independentemente dos desafios dos tempos, devemos permanecer firmes, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Ele é fiel. Irmão, a mensagem aqui termina assim: permaneçamos firmes com o Senhor, porque Deus é fiel e santo, né? Oremos ao Senhor. Agradeço a Ti, meu irmão, que tem nos prestigiado com sua inscrição, com sua comentários também. Tenho lido os comentários. Que Deus possa estar abençoando os irmãos. Vamos orar, agradecer a Deus. Chegamos mais um final. Também vamos ler aqui, né? Para pensar e agir. No que se refere ao dia, Senhor, qual tem sido a expectativa e como isso tem impactado a sua vida e a minha também hoje, né? Pergunta 2. As exortações, sobretudo, ao capítulo 5 de Isaías, revela como o conhecimento do Senhor acerca do coração do homem, suas motivações e intenções mais escondidas. Aqueles se explicam a você, descortina a sua vida ou expõe seu coração? É mais uma pergunta também. Seu conhecimento de Deus tem impulsionado a vida escorreta, isto é, correta e de santidade? Para pensarmos e agir, né? Vamos estar orando, agradecendo ao Senhor. Pai, Deus maravilhoso, Deus único, ao Teu Filho, Senhor Jesus Cristo, toda honra, toda glória, todo louvor. Quero Te agradecer, ó Deus, pelos nossos irmãos e amigos que têm estado conosco sempre, ó Deus, participando e ouvindo a mensagem e analisando o que tem sido dito aqui, porque é essencial que não só ouça, mas analise, reflita e comente, ó Deus, nos seus corações a necessidade de nós nos aprofundarmos mais no conhecimento da graça e aproximarmos mais de Ti através da Sua palavra de santidade. Obrigado, Deus, por esse estudo. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter nos escolhido e nos chamado para falar do Teu amor às multidões e aos corações. Que a Tua graça, Senhor, nos basta, que nos enche de renovo a cada dia e nos encha de santidade e pureza para estarmos sempre contigo.
Em nome do Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer por todos, amigos e irmãos. Em nome de Jesus, amém e amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?